Meus irmãos, quero vos convidar a ficar em pé junto comigo. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 14. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 14, vamos ler do versículo 26 ao 40. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 40. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou, quando muito, 3, e haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Nós estamos diante de um texto, um dos textos mais difíceis, não de entender, mas difíceis de aceitar hoje em dia. Porque muitas pessoas têm dificuldade com a Bíblia, não porque ela é difícil de entender, mas é porque a pessoa não consegue aceitar, tá bem? E esse é um dos textos, meus irmãos. Mas aqui também tem coisas difíceis de entender. E nós veremos sobre isso. Nós estamos nessa série, uma série de pregações expositivas, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós chegamos hoje ao capítulo 14, tá? E hoje encerra-se o capítulo 14, a partir do próximo mês. Nós trataremos sobre os temas da Reforma Protestante, pregações expositivas em cada um dos temas, e retornaremos para as pregações expositivas em 1 aos Coríntios. Agora faltam só 2 capítulos, 15 e o 16, a partir do mês de novembro, tá bem? E se Deus quiser, encerraremos o ano tendo ouvido toda a pregação de 1 aos Coríntios. Meus irmãos, mas nesse texto aqui, nós temos a continuidade do que Paulo falou anteriormente sobre o culto cristão. Essa seção que fala sobre culto cristão, que inicia-se no capítulo 11, Paulo, ele dá diretrizes para a igreja sobre como os irmãos deveriam praticar um culto agradável e aceitável ao Senhor. Deus, ele não pode ser adorado segundo as nossas imaginações. Nós não podemos inventar formas de adorar, de cultuar Deus segundo as nossas invenções. Deus, ele deve ser adorado da forma como ele mesmo estabeleceu na sua palavra. E do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo apresenta ali para nós vários princípios de como um culto agradável e aceitável a Deus deve ser. E nós vimos, no capítulo 11, ele trabalha ali alguns problemas que havia
na teologia do culto da igreja de Corinto, como, por exemplo, o papel da mulher na igreja. Na igreja, havia ali profetisas e essas irmãs também oravam. No entanto, era uma prática da igreja usar véu naquela época, porque era uma expressão de que elas estavam submissas ao seu esposo e, portanto, reconheciam também a liderança bíblica instituída na igreja de Corinto. Entretanto, irmãos, algumas mulheres ali naquela igreja se subverteram, tá? Elas se insurgiram contra essa ideia, dizendo que não há diferença nenhuma entre homem e mulher. Por isso, aquele símbolo que apresentava a mulher com modéstia, tá? Com recato cristão e o símbolo de submissão dela ao seu esposo, na época era o véu, todos os parâmetros que apontavam para essa submissão feminina teriam que ser retirados e descartados. Já não há nenhuma diferença. Esse era o argumento. Então Paulo diz que elas têm que botar o véu. Paulo, ele não está a brigar pelo véu em si, mas por aquilo que o véu representava naquela época, que é um princípio eterno, um princípio atemporal, que é o princípio da liderança bíblica conforme instituída por Deus. O homem como o cabeça do lar, a esposa como submissa ao homem, mas ao mesmo tempo corregendo ou co-liderando o seu lar, administrando ali o seu lar juntamente com o seu marido, ou nas palavras de Gênesis, sendo uma auxiliadora idônea. As mulheres da igreja de Corinto não admitiam isso. Existia ali, digamos, um protofeminismo na igreja de Corinto, tá? Dizendo que essas diferenças não existiam para elas. As mulheres e os homens eram a mesma coisa. Paulo apresenta que não é a mesma coisa. Não, os dois não têm a mesma função, nem no lar, nem na igreja. Tá? E ele diz que isso não significa que o homem é superior ou a mulher é inferior, porque ainda em 1 Coríntios 11, ele diz que a semelhança do que acontece na Trindade, Deus é o cabeça de Cristo e o homem é o cabeça da mulher, não sei, da mesma maneira deve acontecer na igreja, ou seja, o homem continua sendo líder e a mulher sua auxiliadora idônea. Não significa que o homem é superior e a mulher é inferior, porque Deus é o cabeça de Cristo e Jesus não é inferior a Deus, não é um Deus menor do que o Pai, tá bem? Mas são diferenças de funções. Assim também essas diferenças de funções, de papéis, deveriam ser preservadas hoje, porque Deus assim o estabeleceu desde a criação e não algo que veio depois da queda, tá? Capítulo 11 ele trata sobre isso. Ainda no capítulo 11 ele apresenta instruções acerca da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor tinha uma bagunça lá. Alguns irmãos na ceia do Senhor estavam embriagados, outros comiam demais na hora da ceia do Senhor, e as pessoas que chegavam depois com fome para as celebrações que a igreja tinha, seus momentos de comunhão, naquele almoço que era chamado de ágape, esses irmãos chegavam e a igreja já tinha comido tudo, já tinha participado da ceia, e eles chegavam com fome. E Paulo disse: vocês não têm comida na casa de vocês? Tá? Assim, quando forem ceiar, esperem uns pelos outros. Havia uma absoluta falta de respeito, uma irreverência para com a ceia do Senhor. Qualquer um achava que podia tomar a ceia do Senhor de qualquer maneira. E Paulo diz que não era assim. Devia haver discernimento no corpo, o corpo de Cristo, a igreja reunida, tá bom? Porque se fosse do contrário, se qualquer um tomasse de qualquer maneira, Paulo disse que isso traria consequências. E não era à toa, ele diz, que na igreja de Corinto havia muitos fracos e não poucos que dormem. Ou seja, tinha gente que estava morrendo na igreja de Corinto por causa de reverência no culto, incluindo na ceia do Senhor. Tá? Paulo diz que, olhe lá, tenha cuidado. Capítulo 12 em diante, Paulo trata sobre os dons espirituais. E inspirado por Deus, o apóstolo, no capítulo 12, ele apresenta que a igreja ela é diversa, porque são diversos dons, mas ao mesmo tempo existe uma unidade orgânica, porque é um corpo, embora tenha muitos membros. Tá? Capítulo 13, Paulo apresenta que
apesar de que os coríntios valorizassem muito o dom de línguas, e dons mais espetaculares aos olhos humanos, o apóstolo do Senhor aqui nos diz que existia ainda um caminho sobressalente, o caminho melhor que os coríntios deveriam buscar, em vez de cada um se mostrar espiritual na igreja com seu próprio dom espiritual, negligenciando os outros que não tinham aquele dom. E qual é este caminho? Capítulo 13. É o caminho do amor, que biblicamente é tanto um dom quanto um fruto do Espírito, tá bem? Conforme diz Gálatas capítulo 5. Então ele apresenta a excelência do amor, porque sem o amor, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, sem o amor, isto nada seria. Ainda que tivesse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, isto nada seria. Seria como um sino que retine, seria como um mero barulho. Sem o amor, os dons espirituais não têm significado para Deus, tá bom? E então, no capítulo 14, Paulo retoma aquele assunto que ele tinha começado no capítulo 12, tratando sobre o dom de línguas e especificamente o dom de profecias também, tá? Então, nós vemos do versículo 1 até o versículo 25 que o dom de profecia é superior ao dom de línguas porque é um dom inteligível. E o que é um dom inteligível? É um dom que envolve o intelecto, a capacidade cognitiva, a compreensão, o perceber as coisas. E línguas não, quando não interpretadas, são pessoas falando em línguas ao ar. Sem interpretação, Paulo diz, é como se alguém falasse para as paredes, falasse ao ar. Não tem propósito nenhum. E Paulo diz que preferia falar 5 palavras para edificar os irmãos do que falar 10.000 palavras em línguas não interpretadas. Tá bem? Então, Paulo apresenta que os dons, o dom de profecia, de exortação, o dom de ensino, especificamente o dom de mestre e o dom de pastor, que são dons inteligíveis, são superiores ao dom de línguas. Tá bom? Ao dom de línguas. E nós vimos sobre isto na última pregação sobre este capítulo. E hoje, meus irmãos, nós trataremos sobre a segunda parte, tá? Que inicia-se do verso 26 até o 40, conforme já lemos, tratando agora daquele princípio que começou no capítulo 12, foi repetido no capítulo 14 e agora aqui é melhor explanado, que é o princípio da decência e da ordem no culto. Tá bem? Então, nessa segunda parte, do capítulo 12, do capítulo 14, nós vemos basicamente 3 questões. Novamente, a questão do dom de línguas é trazido, o dom de profecias, mas também um elemento novo aqui, que está presente no texto inspirado, que é o papel a questão das mulheres na igreja, pregação feminina, pastorado feminino na igreja. Paulo trata dessas 3 questões aqui. Tá? Em primeiro lugar, meus irmãos, o versículo 26 apresenta aquele princípio que ele tratou até aqui, que é o princípio da edificação. Ele diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem um salmo, doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Aí aqui vem o princípio geral. Seja tudo feito para a edificação. Por que o dom de profecia é superior ao dom de línguas? Porque é um dom que envolve a palavra de Deus trazida para o seu povo. Tá? Por que o dom de mestre é superior ao dom de línguas? Porque é a palavra de Deus sendo trazida ao povo. O dom de ensino também, pastorado, tudo isso. Há uma edificação ali. Porque se não houver edificação e língua sem interpretação, a mente não é edificada. E se a mente não é edificada, a mente fica vazia, não há edificação. Tá bem? É basicamente isso. Porque para que haja edificação, tem que passar nós temos que perceber determinadas coisas e, entendendo isto, temos que praticar. É esse o processo de edificação. Você ouve, percebe e pratica. Se línguas não interpretadas devem acontecer, então você vai praticar o quê? Já que você não percebeu o que foi dito.
tá bom? E nós vimos várias questões sobre a situação desse dom de línguas hoje, tá bom? Em que aspectos ele não está vigente hoje para nós, como estava no Novo Testamento naquela altura. Mas nós vamos ver aqui basicamente esse princípio do versículo 26. Paulo diz: seja tudo feito para a edificação. Tá? E este princípio aqui, irmãos, na igreja, no culto em especial, é o princípio mestre. Tudo que acontece na igreja deve ser para a edificação. Tudo, irmãos. O que é que nós louvamos? É para adorar a Deus, mas é para que a igreja seja edificada também. Tá certo? O propósito do culto não é entretenimento, não é agradar as pessoas. O propósito do culto é que Deus seja adorado e que a igreja seja edificada. Tá bem? E já expliquei isso em outros momentos, mas aqui cabe novamente, a gente nova entre nós, graças a Deus. Mas no nosso culto, nós não temos momentos de participação especial. Porque o culto não é um momento de apresentações, de cada um com o seu talento, a sua habilidade vir aqui para fazer alguma coisa. Você não se torna mais ou menos importante porque você vem aqui apresentar algum talento. Tá? Você é importante porque Cristo morreu por você, não porque você é reconhecido em algum talento na igreja. O culto não é um momento de apresentação de talentos. Tá? Antigamente, em muitos lugares ainda hoje é assim, não é? No culto, cada pessoa faz alguma coisa. Tem o momento das crianças falarem alguma coisa aqui, aí vem as crianças. Aos adolescentes, agora vão falar alguma coisa. Aí eles falam. E cada pessoa vem assim, para a pessoa se sentir parte da igreja, parte do corpo. Nada disso, irmãos. O culto, ele é cristocêntrico, é centrado na pessoa de Cristo. Centrado em Deus, ele é teocêntrico. Deus é o objeto máximo dos nossos louvores. Nós cantamos a Ele, sobre a pessoa dEle, sobre as obras dEle, sobre os seus atributos. Certo? A palavra é a Ele. E no meio disso tudo, a igreja é edificada. A igreja é edificada. Tudo tem que ser para edificação. A música tem que ser para edificação. Não é para... É por isso que na nossa igreja nós não temos solo. Sabe o solo? Que a pessoa canta sozinha, um solo vocal. Vem sozinha, apresenta. Aí toda a gente fica a observar como aquele irmão ou como aquela irmã tem a voz linda, encantadora, porque está cantando sozinha, a igreja passivamente fica assistindo aquilo dali. Nós não temos isso, irmãos. Porque o grupo de louvor existe para convidar, para chamar a igreja a cantar. O grupo de louvor existe para ensinar vocês a cantar. Esse é o propósito do grupo de louvor. É auxiliar vocês no canto congregacional. Certo? Nem, por exemplo, solo de guitarra. Nós não temos um solo de guitarra. Por quê? Qual a edificação que um solo de guitarra traz no culto? Não tem edificação. Um solo de bateria. Qual é a edificação que isso traz? Você fica ali passivamente, esperando o irmão terminar de fazer um solo. Aí depois que ele termina, tudo na igreja deve ser para edificação. Na igreja, todos participam. Não tem um momento da participação especial de um ou outro irmão. Todos participam. Certo? Porque é edificação. E na hora da palavra, da mesma maneira. A palavra é pregada e Deus faz a sua obra nos corações mediante a palavra. Deus está edificando sua vida. Certo? E é por isso também, sobre esse outro aspecto, que na nossa igreja nós temos por hábito que as crianças participem dos nossos cultos. Por quê? Porque é a oportunidade que ela tem para ser edificada. Tá certo? Todo culto, a criança participa. Ah, pastor, mas ela não entende. Irmãos, às vezes nem você entende. Né? Nem você entende. Nem eu entendo. Porque a compreensão é um aspecto não só intelectual, mas é obra do Espírito Santo. Ele vos esclarecerá todas as coisas. É o Espírito Santo. Tá? E quem foi que disse que ele não entende, que a criança não entende? A criança às vezes entende coisas muito mais difíceis. Certo? Então a palavra é dada para ela. Eu sei que em muitos contextos a criança participa da oração, participa da parte dos dízimos, da leitura da Bíblia, dos avisos, de tudo.
Aí, na hora da pregação, que é o meio instituído por Deus para poder converter a alma da criança, a gente tira a criança daqui. Aí a gente leva ela para outro lugar, para uma salinha, para ela poder passar a hora da pregação todinha, rabiscando papel, assistindo DVD da Aline Barros e comendo pipoca, enquanto o culto está acontecendo aqui. Não, irmãos, a pregação é instituída por Deus para converter a alma da criança. Tá? E ela deve ser ensinada no caminho da piedade desde cedo. Sabe por quê? Porque crianças começam a pecar cedo. E elas precisam de uma palavra de edificação para elas. Tá bem? Tudo na igreja deve ser para edificação. E as coisas acontecem no culto na sua respectiva ordem. Tá? Paulo dá aqui como um exemplo, é claro, o exemplo aqui não é exaustivo. Porque no culto acontece isso e pode acontecer outras coisas, no culto bíblico. Mas Paulo diz, por exemplo, na igreja de Corinto específico, um traz revelação, lembrando que naquela época, irmãos, a revelação bíblica não estava completa, tá bem? Então, como é que eles conheciam a vontade de Deus naquela época? Não era abrindo o livro só de segunda de Timóteo, Apocalipse, eles não tinham esses livros. Ou só uma igreja tinha, as demais não tinham. Tá? Depois é que foram feitas cópias e espalhados todos, encerrou-se o Novo Testamento e toda a igreja teve toda a revelação de Deus escrita para eles. Mas até então, nessa época aqui, eles não tinham a Bíblia completa. Então, como é que eles discerniam a vontade de Deus? Um irmão recebia uma revelação verdadeira, dada diretamente por Deus para ele, para que ele pudesse dizer o que a igreja tinha que fazer. Porque eles não tinham Bíblia. Tá? Então, a revelação se fazia necessária. Ok? É claro. À medida que a palavra de Deus foi escrita completamente, hoje nós temos a Bíblia inteira, inclusive o Novo Testamento, coisa que os coríntios não tinham, nós não temos mais a necessidade de revelações. Por quê? Para que a gente vai querer uma revelação a mais se a revelação maior já está aqui? Não é? Então, era aquilo que John Owen dizia. Se você tem uma revelação da parte de Deus, a sua revelação concorda com o que a Bíblia diz? Não, ela vai além. Então não é uma revelação bíblica. Ela vai além das Escrituras. Não, mas ela concorda com o que a Bíblia diz. Então pronto, qual é a diferença? Eu fico com o que a Bíblia diz, é mais seguro. Não é? É só a Bíblia, somente as Escrituras. Tá bem, irmãos? Mas naquela época havia revelação. O irmão trazia a vontade revelada de Deus para o povo. Uma palavra vinda de Deus imediata para o povo. Eles não tinham Bíblia. Havia um momento que alguém falava em língua e outra pessoa interpretava a língua. Tá? Lembrando aos irmãos que no versículo 26, quando o apóstolo diz um tem salmo, porque havia o salmo aqui é cantado, tá bom, irmãos? Os salmos no Antigo e no Novo Testamento eles eram cantados. Um tem salmo, outra língua e outra interpretação, tá? Então, lembrando os irmãos que a língua aqui eram idiomas, tá? Falados pela capacidade do Espírito Santo por meio de quem nunca aprendeu aquele idioma. Esse era o dom de línguas no Novo Testamento, tal como tem em Atos capítulo 2. Tá? Estavam em Jerusalém, no cenáculo, 120 pessoas, e o Espírito Santo foi derramado sobre elas, e elas começaram a falar em línguas, e naqueles dias ali, estavam em Jerusalém pessoas de várias cidades, de vários lugares, e eles ouviam dessas várias nacionalidades também, galileus falando na língua deles, sendo que os galileus nunca tinham ouvido. E eles mesmos estranhavam, não são galileus esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos falando em nossa própria língua? Tá? Então, o dom de línguas bíblico é esse. É alguém que nunca estudou, por exemplo, nunca estudou alemão, e é um irmão, uma irmã muito simples, e pela obra do Espírito Santo, por exemplo, no Novo Testamento, passava a falar um alemão. É perfeito. Isso é o dom de línguas. O dom de línguas não é o que muitos hoje falam, que é uma série de sons desconexos, balbuciados sem sentido. É que você vai perguntar, a pessoa diz que é língua de anjo. Não, isso não é o dom de línguas. Nós já vimos o que significa língua de anjo
em 1 Coríntios 13. Paulo está ilustrando. Ainda que eu falasse, ele não diz que fala. Ainda que eu falasse. Sem amor nada seria. Tá? Versículo 27, Paulo ele explora, ele expande esse assunto da edificação, tá bem? Versículo 27 até o versículo 28, ele vai tratar da questão das línguas, porque ele diz, no caso de alguém falar em outra língua, e já vos expliquei que a expressão aí outra não existe no texto grego original, tá bom? Literalmente, Paulo está a dizer, no caso de alguém falar em língua, então, a Almeida Revista Atualizada colocou o outra aí. O tradutor introduziu aí o outra, mas esse outra não está presente nos manuscritos gregos de onde vieram as traduções do português, tá bem? Uma outra tradução aí, por exemplo, apresenta, no caso de alguém falar em língua estranha, está errado também. Não tem estranha no Novo Testamento grego, que foi a língua escrita originalmente. Por que é importante dizer isso, irmãos? Porque isso pode trazer a compreensão de que se alguém não fala em um idioma é porque é uma língua estranha, uma língua de outra natureza, coisa assim. Não. A palavra estranha não aparece nos textos originais e nem a expressão outra, que esse advérbio aí, outra, não aparece. Tem simplesmente, no caso de alguém falar em língua. Aqui na minha tradução, por exemplo, onde tem a palavra outra língua, outra, eu coloquei entre parênteses toda parte que fala outra ou estranhas, para poder sinalizar que não é apropriado ter aqui na tradução, tá bem? Paulo diz que quem falar em línguas na igreja de Corinto, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. E haja quem interprete. Aqui existe um princípio de ordem. Porque o versículo 22 ele diz, mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O primeiro princípio é de que na igreja, quando alguém falasse em línguas, tá? A melhor tradução é quando alguém orasse em línguas, não tinha que ser todos ao mesmo tempo. Falava um, depois podia falar outro irmão. Quando muito, no máximo, o terceiro. Mas não os 3 falando de uma vez. Porque o texto diz sucessivamente, é um depois do outro. Falou em línguas na igreja de Corinto, deve calar-se. Aí o outro lá fala em línguas, calou-se. Aí agora pode vir um terceiro e fala em línguas. 2, quando muito 3, sucessivamente. Tá bom? Porque o princípio aqui é da edificação. Porque se houver intérprete, e tem que ter intérprete para que haja línguas, o dom de línguas na igreja, como é que ele vai interpretar o dom de línguas se estão todos a falar ao mesmo tempo? Não é? Paulo já tinha trabalhado sobre isso no capítulo 14. Se entrasse um incrédulo na igreja e todos estivessem orando em línguas ao mesmo tempo, como dirá o indouto, né? o ignorante acerca das coisas espirituais, como ele vai dizer o amém? Mas quando a palavra de Deus é trazida, no caso a profecia, que Paulo está a dizer ali, mas quando a palavra de Deus é trazida, então ele entende que Deus está falando com ele através da sua palavra e os segredos do seu coração são revelados e ele sabe que Deus está na igreja, no meio de vós. Tá? Mas no caso das línguas, não. Todo mundo orando em línguas ao mesmo tempo. Trazendo isso como princípio para nós, esse versículo 29, irmãos, isso nos apresenta algo muito importante. Que durante os nossos cultos, quando alguém ora, os irmãos já devem ter percebido isso. Quem é que ora? É um irmão que ora. E a igreja ouve a oração, concorda, no fim diz amém. Não é? Já viram aquele ambiente em que um começa a orar e a igreja toda começa a orar? Tá toda a gente orando, né? Tá briga de gato dentro do saco. Tá tudo orando ao mesmo tempo, você tá uma bagunça. Né? Um ora pelo desemprego, o outro ora pela cura, o outro ora pelo pecado que caiu, o outro ora para Deus derramar fogo, o outro ora para Deus fazer chover. Cada um ora por uma coisa diferente. É uma bagunça. Não é? Não pode. Paulo apresenta aqui. Quando for orar, ora, os outros escutam. Amém. Tá? É o princípio da ordem. Tá? A Bíblia ensina o modo como
Deus deve ser adorado, inclusive como devemos orar a Ele. Tá bom? No caso das línguas aqui, duas pessoas que falassem língua na igreja, quando muito, 3. E sucessivamente, uma depois da outra. Uma escalava, outra falava, depois essa escalava e o último falava. E o outro princípio para o dom de línguas aqui, não havendo intérprete, fique calado. Não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está a dizer é que línguas sem interpretação dessas línguas na igreja de Corinto não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Se alguém na igreja de Corinto falasse em línguas e não tivesse intérprete, ela tinha que guardar para ela esse dom. Não tinha que falar na igreja, não. Não é? Parece que esse versículo aqui está faltando na Bíblia de um bocado de gente hoje, não é? A Bíblia apresenta princípios, irmãos, que não podem ser negligenciados, porque é a palavra de Deus. Se você atropela esses princípios para fazer algo diferente por cima disso, você está a dizer é que não importa o que Deus fala. A palavra de Deus para mim não vale nada. O que importa é o que eu vou fazer agora. Irmãos, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que importa na igreja. Tá bom? Versículo 28 apresenta isso para nós. Tá? Então, isso é algo muito importante, irmãos, em termos de aplicação, esse versículo 27 e 28. Tá? Porque é por essa razão aqui que nós temos a nossa Bíblia em português. Por causa do princípio da edificação. Quando houve a reforma protestante, os irmãos lembram que na igreja, no mundo, né, a igreja cristã no mundo inteiro, a Bíblia era lida em latim. E naquela época, irmãos, poucas pessoas falavam latim. Tá bom? Havia ali um proto-inglês, um proto-alemão, mas latim era uma língua já praticamente morta já naqueles dias. Tá? Então o padre rezava a missa de costas e em latim. Qual a edificação que isso traria? Tá? O interessante é que Calvino, quando ele vai interpretar esse texto aqui, aplicando para os seus dias, ele diz que as Bíblias deveriam ser traduzidas do grego, não para o latim, mas do grego para a língua do povo, para o inglês, para o francês, para o alemão, por causa do princípio de edificação. Tá? É por isso que nós temos uma Bíblia hoje, graças a Deus. Muitas pessoas, irmãos, estudaram muito, se debruçaram, oraram, foram perseguidos, certo? Para que você pudesse ter uma Bíblia na sua casa, para que você pudesse ter uma Bíblia nas suas mãos, por causa da edificação que ela lhe traria. Tá? Porque se a Bíblia não fosse interpretada para a nossa língua, como é que você ia evangelizar outras pessoas? Todos iam ter que estudar grego para poder evangelizar. Como é que você ia receber palavras de vida se a Bíblia não fosse interpretada? A Bíblia é a carta de amor que Deus escreveu para você. E você e eu devemos lê-la toda. Tá? Eu sempre gosto de usar essa ilustração porque ela convém mesmo aos namorados, recém-casados. Quando você conheceu o seu namorado, a sua hoje esposa, você lembra no início, quando ele mandava cartas, tá? O que você fazia? Você não pegava uma carta, usava isso mesmo com a minha esposa. Na época não existia WhatsApp, não existia essas coisas, não é? Então ela escrevia cartas para mim. Eu não lia, ela mandava cartas grandes, Ramone escreve muito. E eu não pegava, lia a primeira página da carta, o primeiro parágrafo, eu disse assim, ai que bom. Amanhã eu leio o segundo parágrafo da primeira página. E eu não fazia isso, irmãos. É a carta de amor que ela escreveu para mim e isso me interessa totalmente. Eu pegava aquilo dali, podia ter 10 páginas, eu lia tudo de uma vez. Por quê? Porque houve um interesse especial do seu autor, no caso, autora, para mim que iria receber. Irmãos, Deus ele é o autor da Bíblia. Ele não merece muito mais a nossa dedicação, a nossa devoção, o nosso amor e a leitura pela carta de amor que ele nos deu? É claro que sim.
mais do que qualquer outra carta que existe no mundo. Essa é a carta de amor que ele escreveu. O que você faz com essa carta de amor? Todos os dias. Você abre essa carta de amor uma vez na semana, um desencargo de consciência, e a outra vez é no domingo, ou quando você lê com sono, desinteressadamente, está cheia de poeira em casa. Como é que você trata essa carta de amor? Interessante que um dos puritanos dizia que a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, não é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E eles usavam uma ilustração muito interessante. Eles diziam que a boca de Deus e os dois lábios de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, era Deus falando, o Antigo e o Novo Testamento, direto falando com você. A boca de Deus falando, o Antigo e o Novo Testamento, os dois lábios de Deus, falando para o seu coração. Tá? Se nós negligenciarmos isso, irmãos, nós estamos a dizer que Deus não é importante e não vale nada a sua vontade para nós. Tem que haver Bíblia interpretada, traduzida para a nossa língua, para que a gente seja edificado. Mas Paulo, ele expande ainda o outro assunto, e no versículo 29, até o versículo 33, ele apresenta o segundo aspecto da edificação na igreja. Tá? E ele diz assim, tratando-se de profetas, no versículo 29, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Agora ele já terminou o assunto sobre línguas e ele vai tratar sobre profetas, sobre profecia. E ele diz, agora vamos falar de profetas. Quando os profetas falarem na igreja de Corinto, não fale muito, é o mesmo princípio, tá bom, irmãos? 2, quando muito 3. O versículo anterior tinha dito que isso tinha que acontecer sucessivamente, porque como é que vai julgar os profetas se todos falarem de uma vez? Não dá para entender, todos falando de uma vez, não é? Então, um levantava-se em profecia na igreja de Corinto, Paulo diz, depois que ele se calar, o outro levanta-se em profecia, depois que ele se cala, aí o último vem, o terceiro. É assim que deve ser, era assim que Paulo ensinava aquela igreja, a decência e ordem, porque alguns irmãos aqui entendiam que porque eles tinham os dons espirituais e foi Deus que deu, eles tinham que usar na hora que eles queriam, senão eles não estavam a dar liberdade ao Espírito. Nada disso. A liberdade do Espírito Santo, ela tem que ser feita nos termos do próprio Espírito Santo que inspirou a palavra. Se o Espírito Santo lhe leva para fazer uma coisa que não está de conformidade com a palavra de Deus, então não é o Espírito Santo que fez isso, porque o Espírito Santo que está lhe dizendo isso é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Como é que pode? Tá? Então, quanto aos profetas, deveria acontecer a mesma coisa, não falarem tantas profecias de uma vez só. Tá? No versículo 30, ainda no versículo 29, diz que quando eles falassem, esses profetas deveriam ser julgados. Algumas pessoas fazem aqui uma diferença que não eram eles que tinham que ser julgados, era a profecia que tinha que ser julgada, porque a profecia poderia ter um erro, mas o profeta ainda era verdadeiro, embora a profecia fosse falível. Irmãos, nada disso está na Bíblia. Essa compreensão é uma compreensão moderna para sustentar, para validar falso profeta hoje. Porque uma das maiores evidências de que um profeta é verdadeiro é se a profecia que ele traz é verdadeira. No Antigo Testamento, inclusive, se não fosse verdadeiro, ele teria até que ser apedrejado. Tá? Então, esse é o padrão. Esse é o padrão. Claro, ninguém ia faltar pedra hoje, né, irmãos? Ninguém vai fazer isso hoje. Mas o fato é que a palavra de Deus que fosse trazida, os irmãos tinham que observar. Tá bom? E esse princípio ainda existe hoje, irmãos. Tá? Quando a palavra de Deus é trazida através da pregação, a semelhança dos crentes de Bereia, conforme diz Lucas em Atos, nós devemos analisar. E Lucas diz que eles, por isso, eram mais nobres, os de Bereia. Eles eram mais nobres, porque eles analisavam o que Paulo dizia, o que Paulo pregava. Tá? Não existia não julgueis entre os crentes de Bereia e na boca de Paulo, algumas pessoas que dizem, né, irmãos? O irmão falou, tem uma coisa errada aí. Biblicamente isso não convém, tem um falso ensino aí. O que é que as pessoas hoje dizem automaticamente?
Quem é o irmão para me julgar? Não julgueis, irmãos. A Bíblia diz, não julgueis. É o versículo, né? Chave ali que está pronto, guardado, para soltar isso, para a pessoa ser incriticável. Não julgueis. Irmãos, aqui está dizendo para julgar. Está dizendo para julgar. Quando Jesus diz não julgueis para não ser julgados no Sermão do Monte, ele está falando é que não deveria haver um julgamento precipitado, um julgamento arbitrário, um julgamento hipócrita, porque era isso que os fariseus faziam, a quem Jesus pregava ali naquele momento, para os discípulos e os fariseus que estavam perto também. Eles não podiam falar de algo hipocritamente que eles faziam, contra algo que hipocritamente eles faziam. E era isso que os fariseus praticavam naquela época. Eles tinham que tirar a trave do olho antes de tirar o cisco do olho do irmão, tá? Da outra pessoa. Então, o não julgueis para não ser julgados na Bíblia fala do princípio de não julgar hipocritamente nem precipitadamente, tá? Agora, na Bíblia, irmãos, nós observamos vários momentos em que o julgamento tem que acontecer. Por exemplo, esse é um exemplo. No outro momento, o Senhor diz, julgai segundo a reta justiça. A Bíblia também diz para discernir os espíritos, para ver se eles provêm de Deus, discernir e julgar os espíritos, os ensinamentos. Tá? Então a Bíblia manda assim. Por quê? Porque se toda manifestação numa igreja que nós não compreendemos, uma manifestação muito acima da nossa compreensão na igreja na hora do culto, se toda manifestação viesse de Deus, não haveria necessidade de julgar. É Deus, não é? Mas não é assim que a Bíblia apresenta. Pode ter manifestação de Deus, mas pode ter manifestação maligna ou pode ter uma mera sugestão psicológica. É necessário haver discernimento cristão. Um dos maiores problemas da igreja hoje é falta de discernimento cristão. A pessoa não consegue perceber diferenças saudáveis e corretas de uma coisa para outra. Ela mistura tudo. Falta de discernimento. Uma vez eu fui pregar num lugar e o irmão me disse, pastor, eu amo sua pregação. De vez em quando eu ligo lá, eu escuto a sua pregação, pastor a do Silas Malafaia, do Valdomiro Santiago, do reverendo Augusto Nicodemo, misturou, foi tudo. Falta de discernimento completo. Tá? A pessoa não consegue perceber e vai ser para sempre um imaturo na fé. Tá? Tem que haver julgamento, no sentido de perceber se aquilo dali vem de Deus ou não. E se não for de Deus, rejeitar. Versículo 30, ele diz, se porém vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aqui nós temos o segundo princípio acerca da profecia, é que na igreja de Corinto, a profecia, quando ela era trazida, ela envolvia revelação. Lembre que o profeta falava coisas e aquilo era revelação da parte de Deus para um povo que ainda não tinha as escrituras sagradas completas ainda. Tá? Então, quando houvesse revelação e o profeta falasse, a revelação aqui está atrelada ao dom de profeta, tá bem? Quando isso acontecesse, versículo 30, aquele que estava a falar tinha que se calar para que o próximo profeta pudesse falar. Tá bem? E Paulo diz, e a igreja iria aprender e ser consolada. Mas talvez alguém poderia levantar a seguinte objeção. Paulo, mas é Deus que está a usar agora. Deus está me usando, Paulo. Eu tenho que dar liberdade, eu não posso refrear. Quando a palavra de Deus vem na minha boca, eu não consigo cerrar os lábios, a voz muda, eu sou possuído de um poder incontrolável e Deus me toma e eu começo a falar. Paulo diz, então não é o Espírito de Deus. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Tá? Se você não consegue dominar aquilo que sai de você, Paulo diz, em termos de palavras, então é possessão demoníaca. Um dos frutos do Espírito, irmãos, é o quê? Domínio próprio. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Se o seu espírito não está sujeito a você, então é um outro espírito que está aí. É isso que Paulo está ensinando aqui.
O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não foi Deus que mandou alguém contrariar o ensino de Paulo, porque Paulo diz aqui no versículo 33, Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo, que deveria falar entre os irmãos da igreja de Corinto por meio da profecia, deveria ser o Espírito Santo que iria perceber que isso que Paulo está falando é palavra de Deus. Tá? E é assim que termina sobre a profecia. Versículo 32. Os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. Mas a sua Bíblia, e a minha aqui também, a sua Bíblia muito provavelmente continua o versículo 33, dizendo, como em todas as igrejas dos santos. Aí termina o versículo 33. Não é? Algumas Bíblias têm assim. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí acabou, e agora começa o próximo versículo 34, falando sobre a questão das mulheres na igreja. Essa não é a melhor tradução que existe, irmãos. Porque ela traz uma tradução truncada, estranha, para o que Paulo acabou de falar aqui. Como assim? Deus não é Deus de confusão, como em todas as igrejas dos santos? Por que ele vai dizer que ele não é Deus de confusão em todas as igrejas dos santos? Qual é a razão disso? Traz uma interpretação esquisita aqui, tá? Agora, se essa expressão, como em todas as igrejas dos santos, pertencia ao versículo 34, tá? E essa é a interpretação correta, então Paulo aqui ele está iniciando uma nova sessão, tá? E esse versículo 34, ele começa com essa parte anterior, como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Por que o pastor está a falar isso? E nós podemos ter liberdade para poder dizer quando o versículo começa e quando ele termina. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos alterando a Bíblia. Nós estamos falando do começo do versículo e do término do versículo, porque Deus não inspirou os números dos versículos, aí Deus inspirou o texto. A divisão entre capítulos e versículos, ela veio muito posteriormente, durante a Idade Média, ela veio muito posteriormente. E depois, mais posteriormente ainda, esses títulos aí em cima do parágrafo da Bíblia. Tá bom? De tal maneira que quando Paulo escreveu era uma coisa só. Não tinha capítulo, nem versículo, nem nada. Era direto. Tá bom? Era uma carta. Pronto. Tá? Então, de acordo com o contexto aqui, da própria carta de 1 aos Coríntios, o versículo 34, ele não começa com conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, mas começa com a parte anterior, como em todas as igrejas dos santos, e continua, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Paulo já tinha falado sobre isso, irmãos. No capítulo 11, versículo 5, ele diz, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Mas aqui, em um outro momento, ele diz, como em todas as igrejas dos santos, no capítulo 11, que eu preciso encontrar depois e vos apresentar. No versículo 16, ele ainda fala isso, se alguém quiser ser contencioso, saiba que não temos tal costume nem as igrejas de Deus, as igrejas dos santos, tá? Então, essa ideia de uma igreja absorver, tá, princípios da palavra de Deus que outras igrejas já estavam praticando, é o princípio do capítulo 11. Tá? Ele é repetido no capítulo 14. Tá bem? Ele é repetido no capítulo 14. E, meus irmãos, nós temos aqui uma questão muito interessante. Porque agora Paulo ele apresenta a questão das mulheres que tinha sido tratado no capítulo 11, em relação à insubmissão de algumas mulheres na igreja de Corinto. E agora ele fala sobre essa insubmissão novamente. Lá elas queriam tirar o véu, dizendo, olha, não vamos ser submissa a homem nenhum. É igual aqui, não tem diferença de homem nem mulher. É igual. Um protofeminismo. E aqui no versículo 34, Paulo ele agora traz um outro aspecto daquele problema lá do capítulo 11. Tá? Quando ele diz, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aqui ele fala sobre as mulheres na igreja de Corinto,
tá? Que elas estavam apresentando uma autoridade que não lhes convinha, tá? Uma autoridade masculina na igreja de Corinto. Paulo diz, não pode ser assim. As mulheres entre vocês devem estar caladas. E caladas aqui não é um silêncio absoluto, tá? A mulher não pode nem orar, nem falar com um pastor depois do culto, não pode conversar com o irmão, não é isso. É calado aqui no sentido de ensinamento. E brevemente vou apresentar isso para vocês. Não é um calado absoluto, mas é no sentido de ela não pode exercer a autoridade de homem na igreja, não pode ensinar, não pode pregar, também não pode ser pastora nesse sentido, nem presbítera, nada disso. As mulheres conservem-se caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então, Paulo diz que o fundamento para isso não é ele que está inventando, ele está falando da lei de Deus, está falando do Antigo Testamento. A lei de Deus determina assim. Então, se a igreja de Corinto quisesse desobedecer à lei de Deus, o Antigo Testamento, ela não teria autoridade para isso, a igreja de Corinto. Tá? A lei de Deus determina, aqui Paulo diz, que as mulheres conservassem-se caladas nas igrejas, no sentido de não ensinar a igreja, não pregar. Paulo diz, por quê? Porque não lhes é permitido falar. Não lhes é permitido falar. Tá? Por quê? Paulo diz, por causa do princípio de submissão. Aquele princípio que ele já tinha apresentado no capítulo 11, não é? Quando ele diz assim, versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Por causa do princípio de liderança e submissão, Paulo diz, as mulheres da igreja de Corinto não podiam ensinar, não podiam pregar, nem ter qualquer tipo de cargo que trouxesse para si o elemento da autoridade na igreja. Tá? E Paulo diz por quê? Por causa do princípio de submissão, que ele já tinha falado antes. Tá? O princípio de submissão. Além disso, ainda no versículo 34, alguém poderia levantar a seguinte objeção. Paulo, alguma objeção para hoje? Não, pastor, mas isso era uma questão só da igreja de Corinto. Foi só um problema naquela igreja. Era uma coisa local. Tá? Não passava dali, era uma coisa só da igreja de Corinto. Irmãos, Paulo diz aqui, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, no plural. Não era uma questão da igreja de Corinto. Era mais amplo, nas igrejas. O que exatamente corresponde ao início do versículo 34. Como em todas as igrejas dos santos, no plural novamente. Tá? As mulheres não deveriam ensinar na igreja. Não lhes era permitido falar, ensinar na igreja. Ter autoridade na igreja, que competia a homem nesse caso. A lei o determina. Quando nós vemos casos no Antigo Testamento, irmãos, de liderança, nós vemos casos de profetas que eram homens. E quando havia uma profetisa no Antigo Testamento, os irmãos lembram de alguma profetisa no Antigo Testamento? No Novo Testamento tem as filhas de Filipe, como o cumprimento de Joel capítulo 2. Mas no Antigo Testamento tinha uma juíza, tinha Débora. Mas tinha quantas profetisas? Miriam profetizou, mas a Bíblia não diz que ela era profetisa. Tá? Deus levantava profetas homens, líderes em Israel que eram homens, para poder liderar o povo. Bem? Era assim que Deus fazia. Quando Deus levantou uma juíza, Deus não fez isso para poder estabelecer um padrão. Ela era a exceção da regra, porque os homens tinham omitido o seu papel. E para envergonhar os homens, Deus levantou uma mulher para poder mostrar que aqueles homens estavam muito aquém do padrão que Deus estabeleceu de liderança masculina. E levanta Débora. Mas ela não era autônoma, ela fazia a partir de Baraque, não era? Então, meus irmãos, o Antigo Testamento está recheado desses ensinos sobre
a liderança masculina no meio do povo de Deus. E no Novo Testamento também. No Novo Testamento também. No Novo Testamento nós observamos Jesus chamando quantas apóstolas? Diga para mim. Nenhuma. 12 apóstolos. E quando um trai, que agora poderia ter a oportunidade de ser uma apóstola, é um outro apóstolo, um homem. Atos capítulo 6, na escolha dos diáconos na igreja. Qual é o requisito lá que é dito para a igreja? Escolhei, pois, dentre vós 7 varoas, é isso? 7 varões, cheios da palavra e do Espírito Santo. Tá bem? É assim que a Bíblia apresenta o padrão, o modelo. Tá bem? São homens liderando o povo de Deus. Por quê? Por causa daquele princípio de funções diferentes no meio do povo de Deus. Não é porque a mulher é inferior, o marido é superior. Não tem nada a ver com isso. Tá? Às vezes, até, existem mais irmãs que têm mais capacidade intelectual do que muito homem por aí. Claro. E como tem, e eu conheço bastante. A questão não é se tem capacidade ou não, se tem vontade ou não. A questão é, biblicamente, existe o chamado para isso? A Bíblia apresenta o chamado para isso? Para mulheres pregarem a palavra de Deus, serem pastoras, serem presbíteras, serem diaconisas? Não. Não existe nenhum exemplo disso no Novo Testamento. Nenhum. E algum exemplo que talvez possa ser trazido é de textos muito questionáveis, muito debatidos, em que jamais são conclusivos. O que está claro é que são homens liderando o povo de Deus, apóstolos, diáconos. Tá? E o falar aqui, irmãos, é nos termos do que o próprio apóstolo Paulo falou em Timóteo, capítulo 2. O próprio Paulo vai falar sobre isso novamente. Na epístola a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, você pode abrir comigo aí para conferir. Paulo diz a mesma coisa com outras palavras. Paulo diz em Timóteo 2, versículo 11, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine. Então, o silêncio aqui está relacionado ao ensino, e não silêncio absoluto. Termino o culto, eu vou falar com a irmã, pastor. Tá? Não é, tá bom? Emitir nenhum som, não é isso, é ensino, tá bem? A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Olha só o princípio da liderança e submissão como fundamento para a questão do ensino na igreja. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Tá? Então, na Bíblia não pode, na igreja do Senhor, não pode ter pregação feminina na igreja, não pode ter. É claro, uma coisa é uma irmã ensinar a outra irmã. E outra coisa é a irmã ensinar para líderes na igreja. Pregadoras, pastoras, presbíteras, diaconisas. Não pode. A Bíblia diz aqui que não pode. Ah, pastor, mas é por causa do contexto cultural da época. Não, irmãos. Antes da gente entrar nesse ponto, Paulo não somente restringe aqui a questão dela não pregar, mas ela não pode exercer autoridade na igreja. Por isso que no Novo Testamento, o cargo de pessoas para dirigir a igreja, tá? Aqui na nossa igreja nós chamamos de direção, mas em outras igrejas é conselho, em outras igrejas presbitério local. Então as pessoas que estão envolvidas na condução do povo de Deus, a Bíblia diz que também devem ser homens. Por quê? Porque estão exercendo liderança sobre a igreja, estão dirigindo a igreja. E se isso não acontece, então está exercendo autoridade de homem, versículo 12. E Paulo diz que não pode ensinar nem exercer autoridade de homem. As pessoas que fazem isso são presbíteros, a Bíblia apresenta. Tá? E qual é a característica de um presbítero na Bíblia? A característica de um presbítero na Bíblia, de acordo com o capítulo 3 ainda de 1 de Timóteo, é que ele tinha que ser irrepreensível e ele tinha que ser marido de uma só mulher. Como é que uma mulher pode cumprir esse requisito aqui para poder ser bispo, ser presbítero na igreja? Como é que ela pode ser marido de uma só mulher? Não pode. Mas é requisito para ser um pregador da palavra. Tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí agora ele vem, versículo 4. E que governe bem a própria casa.
E a liderança bíblica no lar, de acordo com as escrituras, é dada ao homem. E a mulher é auxiliadora. A mulher auxilia, mas a liderança bíblica é dada ao homem. Ele tem que governar bem a sua própria casa. Não é uma atribuição da mulher. Portanto, não pode ser presbítero aqui. Tá? Então, o mais indicado é que pessoas que compõem a liderança de uma igreja, tá? Sejam, de fato, homens chamados conforme as escrituras diz. Pastor, mas eu acho que é uma coisa cultural. Paulo está sendo machista, é uma coisa cultural. Irmãos, os fundamentos que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui não são fundamentos culturais. São fundamentos transculturais deste mandamento aqui. E quais são esses? Por que a mulher não pode ensinar nem exercer autoridade de homem na igreja? 1 Timóteo 2, 11 e 12, mas aprender em silêncio. Versículo 13, ele remonta à criação, antes da queda existir. Versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Qual é a razão? A razão é transcultural, vai além da cultura. A razão repousa na criação, a forma original como Deus criou as coisas. Versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Tá bem? Meus irmãos, no 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, Paulo dá o fundamento da lei de Deus. Porque o Antigo Testamento afirma que deve ser assim. E em Timóteo capítulo 2, versículo 13, Paulo apresenta o fundamento da criação de Deus. Da criação de Deus, porque essa foi a forma original em que Deus criou as coisas e assim devem ser mantidas. Pastor, então a mulher não tem nenhum propósito na igreja. Tem, e muitos, irmãos, muitos. As irmãs são que sustentam a igreja em oração, ajudam umas às outras, tá? Ajuda a liderança da igreja. As mulheres, elas são muito importantes no reino de Deus, e todos nós sabemos disso, tá? Inclusive, o próprio pastor não conseguiria ser pastor se não fosse a esposa dele, tá? Por detrás de mim, na minha frente aqui, irmãos, pode ver o nome da minha esposa aqui, Ramone, porque se não fosse ela, eu não conseguiria fazer visita aos irmãos, eu não conseguiria estudar para pregar a palavra de Deus, eu não conseguiria ensinar a Bíblia para vocês, porque eu tinha que ficar em casa cuidando da casa e cuidar das crianças, tá? Mas ela, além de fazer isso, ela auxilia, inclusive, em coisas que eu não vejo em algumas decisões. Tá certo? E em Timóteo 2, versículo 15, diz que, todavia, a mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, amor e santificação com bom senso. Sabe qual é o problema? É que por causa do pecado que entrou no mundo, as mulheres e os homens inverteram seus papéis. As mulheres assumiram a liderança e os homens se omitiram. Ou os dois quiseram manter a liderança ao mesmo tempo, que é impossível. Tá? E o básico da vida cristã, no caso aqui está apresentando a missão de mãe, mas lá na frente também a Timóteo, Paulo fala que as mulheres devem ensinar as outras a amarem seus maridos, a serem temperantes, a serem sóbrias. Começa daí. Se nem um básico dá para fazer, irmãos, muito mais acima, que é impossível, tá bem? Então, versículo 34 é o mandamento de Paulo para que as mulheres na igreja de Corinto não tivessem autoridade de homem, não ensinassem, não lhes era permitido falar, elas estivessem submissas, como a palavra de Deus determina. Versículo 35, e se tivessem dúvidas? Versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa no sentido de conversar, debater, discutir, aprofundar a questão, o culto ou escola bíblica, na hora que tem alguém exercendo ali o ensino autoritativo da palavra de Deus, esse não é o momento apropriado. Pastor, não concordo com o senhor, não. Na minha opinião, o senhor... A igreja não é isso. Não é lugar para isso. Se houver necessidade disso, querer se aprofundar e trazer perguntas e arrazoar sobre questões, é em casa para o marido. Tá bem? Versículo 35. Se, porém, quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque para a mulher, Paulo diz, é vergonhoso falar na igreja, ensinar na igreja. Irmãos, isso daqui é o versículo mais contracultural que existe hoje. Tá bom? Isso daqui, se tivesse uma feminista aqui, ela saia correndo no meio da rua para ser atropelada lá no... Tá? Por quê? Porque isso daqui é a mente de Deus, transposta para as Escrituras e repassada das Escrituras para você.
das maiores evidências de que a Bíblia ela não se amolda a tempos corrompidos é que você tem que manter as Escrituras a despeito dos dias difíceis em que a igreja atravessa. Dias de feminismo, de omissão masculina, problemas de gênero, essas coisas que tem por aí que inventar. A Bíblia deve ser mantida a despeito disso tudo. Tá? E quando a gente afirma essas coisas, tá? Isso aqui causa escândalo em alguns, mas é a palavra de Deus. É Deus que está dizendo aqui na sua palavra. Tá bem, irmãos? É Deus que está dizendo. E nós precisamos obedecer. J.C. Ryle dizia que num tempo de tanta rebeldia, um pouco de fidelidade ao Senhor já é fanatismo. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá? Então, se alguém quiser chamar um cristão que ama o Senhor e a palavra de Deus de fanático, fica à vontade. Mas o importante é a opinião de Deus. O importante é o que Deus acha. Tá bem? Então, é isso que a Bíblia apresenta. Ok. Então, o versículo 36, ainda avançando ao assunto, é dito: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Versículo 36, tá? Irmãos, a palavra de Deus se originou na igreja de Corinto? O evangelho começou a ser pregado a partir da igreja de Corinto? Claro que não. Já existiam igrejas cristãs antes da igreja de Corinto. Então por que a igreja de Corinto queria se achar mais importante, mais diferentona, né, como dizem hoje a expressão, do que todas as outras igrejas? Tá? O que eles tinham de mais? Não. Tinham que estar em unidade com o povo de Deus de outras igrejas, porque a palavra de Deus não foi dada só para a igreja de Corinto, e nem surgiu de lá somente. A pergunta aqui é retórica. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós? É claro que não. Versículo 37. Algumas pessoas poderiam achar que Paulo estava sendo rigoroso demais, tá? E apresentar a sua espiritualidade. Não, mas Deus fala comigo que você está errado, Paulo. Eu vou seguir esse meu caminho, você tem sua interpretação, eu tenho a minha, então está tudo bem. Paulo diz: se alguém se considera espiritual, profeta espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Paulo não está dando a opinião pessoal dele aqui sobre a questão das mulheres. Ele diz que é mandamento do Senhor. Não é uma opção, não é uma escolha, tanto faz. É mandamento do Senhor. Tá? É espiritual? É. Então quem é espiritual vai obedecer ao Espírito Santo, que falou na palavra. É mandamento do Senhor. Versículo 37. E versículo 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Porque muito provavelmente aqui na igreja de Corinto, algumas pessoas poderiam ignorar o que Paulo está dizendo. Eu vou ignorar o que ele diz e vou seguir minha vida. E Paulo diz: se fizer isso, você é que vai ser ignorado. Porque nós não temos esse costume na igreja de Deus. Tá? Nós não temos esse costume na igreja de Deus. Quem segue um cristianismo individualizado, tá? Não importando o que Deus fala para a igreja, e a igreja que se submete, que se prostra diante da palavra de Deus em obediência, e a despeito disso quer viver como quer, Paulo diz, tem que ser ignorado. O que é que isso significa, irmãos, para nós hoje, em termos de aplicação? Isso significa que conversar e debater teologicamente um assunto tem um limite. Tem um limite. Se depois que... Charles Hodge, inclusive, dizia isso, e ele está certo. Se depois que você apresenta evidências muito claras, muito bíblicas da vontade de Deus, na sua palavra, sobre um determinado assunto, e apesar disso, a pessoa diz: não, mas você fica com sua interpretação, eu fico com a minha, ou ela quer continuar discutindo, não, mas não sei o quê, aí investiga mais e procura mais argumentos e tal. Paulo diz: ignore. Irmãos, para uma pessoa que está decidida a se rebelar contra a palavra de Deus, um mar de argumentos para convencer essa pessoa, centenas de milhares, milhões de grãos de areia em forma de argumento para poder convencer essa pessoa, nunca serão suficientes. Nunca serão suficientes. Mas para aquele que é adestrado
na obra do Espírito Santo, o coração instruído pela obra de Deus, uma pessoa que é ensinável diante da pregação da palavra de Deus, uma palavra só já é o suficiente para que ela possa reconhecer que Deus está a falar com ela, que realmente nós não sabemos tudo e precisamos aprender mais da palavra de Deus. A vida cristã inteira, irmãos, é uma vida de aprendizado. Às vezes algumas coisas podem parecer estranhas para nós no início, porque nós não estamos acostumados. Mas bem-vindo à vida cristã, é isso mesmo, é um eterno aprendizado na nossa vida cristã. E devemos ter paciência uns com os outros durante esse processo. Paulo diz que os crentes deveriam procurar com zelo dons relacionados à palavra. Ele não proibiu falar em línguas naquela época, tá, para aqueles irmãos, mas ele diz que o princípio maior tinha que ser mantido. Versículo 40 retorna para o assunto do versículo 26. Seja tudo feito para edificação, versículo 26. E ele termina o argumento no versículo 40 dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ele começa o argumento, desenvolve e ele termina o argumento com a mesma palavra: edificação, decência e ordem. Tá? Meus irmãos, nós devemos ter isso em alta conta. Porque Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou. A razão da nossa criação é servir ao nosso Criador, é adorar Ele. Deus não nos criou para mais nenhuma outra coisa além superior a isso. Podemos ter os nossos planos, os nossos projetos, mas todos eles devem estar debaixo deste princípio maior, que é a adoração a Deus. A glorificação a Deus. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Não podemos fazer segundo as nossas imaginações, as nossas invenções. Mas eu acho que está certo assim, eu vou fazer assim. Nós não temos autoridade sobre isso, irmãos. É de acordo com a palavra de Deus. Deus é que estabelece o modo como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser glorificado na nossa vida. É a palavra de Deus que diz isso. Tá bem? É a palavra de Deus que estabelece para nós os parâmetros. E diante da palavra de Deus, irmãos, nós devemos, como diz o profeta, nós devemos tremer. Devemos tremer. Porque é Deus falando para nós. Tá? Se você que ouviu destas coisas e você ainda não abriu seu coração para a palavra de Deus, que afirma para você a realidade horrível do inferno, quão miserável você é nos seus pecados, o quão distante você está de Deus e como a sua vida é infeliz. Se você sabedor destas coisas, você ainda continua insistindo nisto, não há esperança para você. E você está entregue a si mesmo. Mas se você sabe que a palavra de Deus fala que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual você é o principal, você é o pior. Não é só que você falha, mas você é o pior dos pecadores. Não há ninguém tão desgraçado como tu. E se você toma para si o nojo, a ojeriza do pecado, e você sabe que só existe satisfação pelo seu pecado na cruz de Cristo, só existe propiciação, perdão pelos seus pecados na pessoa de Jesus, porque a palavra assim diz, você não está longe do reino dos céus. E uma obra da graça começou na tua vida. Deus começou a trabalhar arrependimento no teu coração. Que essa palavra seja lida por você todos os dias. E por todos que estão aqui, inclusive a mim mesmo. E possamos nos submeter ao que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos estabelece a maneira como o Senhor quer ser adorado, como Tua igreja deve ser guiada, como a palavra de Deus deve ser trazida, como o Senhor exige que o glorifiquemos. Ó Deus, são tantos ensinamentos riquíssimos na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos a nossa mente conformada cada vez mais nessa palavra, que tem um poço sem fundo de tantas riquezas. E cada vez mais que nos aprofundamos nessa palavra, mais descobrimos coisas maravilhosas nelas, ó Senhor. E o nosso coração é enriquecido, e a nossa alma é tomada pelo amor por esta palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda nisso, Senhor.
que muitas vezes nós, ao mesmo tempo, não temos vontade de ler essa palavra. Dormimos sobre esta palavra quando lemos, ó Senhor, e somos indiferentes aos seus mandamentos, à sua pregação, Senhor, como se fosse voz de homem meramente, mas que a tua palavra nos corrija, que a tua palavra nos discipline, que a tua palavra nos encaminhe para o caminho de temor e piedade diante de ti, Senhor, porque somos rebeldes contra a tua palavra. Ó Deus, mas a tua palavra nos promete que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, te pedimos, completa a obra em nós, não a obra da cruz, que já foi definitiva de uma vez por todas, mas a obra da santificação, Senhor, até que vejamos a alva e Cristo ele nasça nos nossos corações, na ressurreição do último dia, Senhor, em que veremos Cristo, e ali muitos dos mistérios dessa palavra, Senhor, serão revelados a nós. Ó Deus, nos ajuda nestas coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.